Vamos ouvir então o Luiz Zubeldia, né? Depois desse empate em 3-3 em Brasília contra o Velo Clube. Zubeldia fala e a gente mostra aqui no Troca de Passes. Boa noite, Zubeldia, Romulo Maia, canal Ronaldo Tironi. Queria saber de você, com tantos jogos em sequência, por que a decisão, e com o Clássico também final de semana, por que a decisão de usar os titulares hoje? E também sobre o Clássico, eu queria saber se a grama sintética vai ter algum peso na escalação, tendo em vista que hoje o Lucas e o Oscar são os dois principais jogadores, ficaram en campo el tiempo inteiro. Primero porque considerábamos que los 3 puntos de hoy eran muy importantes para estar más perto de clasificar primero, y después, por supuesto, finalizado el partido, ya pensar en el clásico. Simplemente eso. Para nosotros era importante estos 6 puntos acá en Brasilia. Claramente no hicimos bien las cosas y solo cosechamos 2 empates. Y aquí no hay ningún tipo de excusas de parte mía ni de los jugadores. Simplemente no fuimos capaces de cosechar más puntos en esta estadía aquí en Brasilia. Mucho se habló de salir del Morumbis, pero no pasa por ahí. Es una responsabilidad nuestra, deportiva, y bueno, ahora tenemos que seguir compitiendo, luchando para clasificar primero en lo posible y entrar a fase de cuarto de final, con un clásico de por medio que por supuesto para todos es importante. Después veré bien cómo están todos, veré el tema del gramado, siempre es un condicionante, sobre todo en periodo de preparación y sobre todo con jugadores que por ahí han tenido algún episodio allí, no es fácil. Después en instancias finales, por supuesto, ya es otra cosa, pero en etapa regular, como está aconteciendo ahora, tenemos que evaluar bien el tema del gramado. Por eso la prioridad era poder hacer el mejor partido posible hoy, y bueno, y después sí veré en torno a cómo están recuperados, en torno al gramado y demás, tomar decisiones, ¿no? Nos quedan 9 puntos, si no me equivoco estamos ¿a cuánto estamos en Horizontino? A 3 puntos, ¿no? O algo así. Entonces tenemos que pensar ahora en el domingo y no más allá, ¿no? Boa noite, Zubeldia, Pedro Santana, Capital Metrópolis. O segundo empate do São Paulo aqui na capital, no jogo contra o Inter de Limeira, você colocou o Rafael no gol, e agora contra o Velo Clube, que tocou no Jandrei. Eu queria que você justificasse essa escolha no jogo de hoje. ¿Lo de Jandrei? No te entendí. Segundo empate do São Paulo aqui na capital, no jogo contra o Inter de Limeira, você colocou o Rafael no gol, e hoje eu tocou no Jandrei. Eu queria que você justificasse essa escolha no jogo. Mirá, Jandrei en la etapa pasada, cuando aconteció un problema con Rafa, Jandrei tuvo que participar, Jandrei tuvo que ayudarnos, Jandrei arrancó de menos a más, Jandrei arrancó cuestionado cuando yo tomé aquí. Jandrei al principio de los primeros partidos había mucha duda sobre él, y después él se encargó con buenas actuaciones de ayudar al equipo. Entonces, si bien estamos compitiendo porque queremos llegar a instancias finales y a partir de ahí aspirar a ganar el Paulista, es un deber que tenía de poner ciertos jugadores para que tengan minutos, para que muestren, para que ayuden. Y yo no creo que haya pasado el resultado por Jandrei. No, es injusto totalmente el análisis. Es injusto totalmente. Ahora, después yo sé bien cuál es el nivel muy bueno que puede tener Jandrei, porque lo demostró el año pasado, en un momento importante del Brasilerao. Entonces, a veces hay que convivir con las críticas, convivir con malos momentos, es parte de estar en un equipo grande. Así que
no me gusta señalar cuando ocurre esto a un jugador y mucho menos a Jandrei. Boa noite, Gabriel Sacchi, bancada tricolor. Aí, Luiz Zubeldia falando sobre Jandrei, né, que hoje atuou no time titular. O São Paulo jogou com todos os titulares praticamente, né? De novo, né? 2 jogos seguidos. Com exceção no gol, né? O Rafael hoje não começou o jogo, ganhou um descanso. Ficou Cedric jogou na lateral direito. Reservas, o Cédric Soares começou como lateral direito. Fato é que a semana é terrível para o São Paulo. De sábado para cá foram 3 jogos com péssimas atuações, derrota para o Bragantino lá em Bragança Paulista, sendo que o Bragantino jogou metade do jogo com o jogador a menos. E nessa o São Paulo usou titulares mais para o fim do jogo, né? Isso. Esse começou com reservas. Depois, esse sim, jogo com titulares contra a Internacional de Limeira. De novo, o São Paulo joga metade do jogo com o jogador a mais, porque a Inter teve um jogador expulso lá em Brasília e houve empate em 0-0. E agora, contra o Velo, que era o pior time do campeonato, havia marcado apenas 6 gols em 8 rodadas. Hoje marcou 3 diante da defesa do São Paulo. O São Paulo está num momento muito ruim. Para completar, vem só um clássico contra o Palmeiras no final de semana, fora de casa. Onde o Palmeiras precisa vencer. E detalhe, a gente tem às vezes aqui falado sobre o Palmeiras, mas vale ressaltar, eu disse aqui durante essa semana, o Palmeiras tem enfrentado mais dificuldades com o time mesclado. Quando jogou o time titular completo, foram 3 partidas até agora. Nas 3 o Palmeiras jogou bem. Guarani, Corinthians, apesar do empate, e hoje contra a Internacional lá em Limeira. Hoje fez o jogo mais tranquilo deles todos. Mas, vamos por partes, né? Quando a gente olha esse São Paulo, você olha o time no papel, ele é promissor em termos de o que a gente pode esperar, né? Eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. E quando você pega o 11, que em tese tem começado os jogos, né? Aparentemente a ideia inicial mesmo com o Luciano e Oscar e Lucas e o Caleri, com esse quarteto, com 2 volantes com boa qualidade de jogo, o Oscar e o Lucas como jogadores mais cerebrais, mas características bastante diferentes, o Caleri como atacante referência, o Luciano, um jogador que ataca muito a área, em tese tem a combinação para funcionar. E assim, ofensivamente o São Paulo tem alguns momentos em que esses jogadores se encontram, combinam, mas ainda são muito esparsos no jogo, né? São Paulo não flui ofensivamente, às vezes eu acho a área muito pouco ocupada, com poucas opções de jogadores atacando a área para de fato gerar perigo. Essa foi uma boa jogada no que resultou no gol do André Silva. A arbitragem anula por impedimento, tem a revisão do VAR. A primeira comunicação, a minha sensação é que ela entende que é comunicado o impedimento e depois ela levanta o braço. Exatamente. E depois ela pede um tempinho e confirma o gol. Agora, o que vai sair desse jogo muito é a questão defensiva do São Paulo. É claro que em muitos momentos do jogo, essa formação de ataque, ela gera uma sobrecarga ao time sem bola. Mas o que me chama a atenção é que em muitos momentos as chances construídas pelo Velo não tiveram apenas a ver com a característica dos homens de frente, uma dificuldade eventualmente deles ajudarem sem bola. Mas a eterna dificuldade do São Paulo, que vem desde a temporada passada, de construir de trás. Muitas vezes é uma bola que sai mal jogada e que acaba saindo com uma bola longa porque o time não encontra tantas alternativas para sair de trás e essa bola longa volta rápida com o time despreparado para defender. Algumas vezes a gente viu isso no segundo tempo. Essa é uma outra questão do São Paulo. São Paulo não consegue, especialmente quando é minimamente pressionado, fazer essa bola sair de trás bem jogada e tem jogadores para isso, jogadores com qualidade para fazer isso. E o São Paulo vem tendo dificuldade. O São Paulo vai classificar. A diferença é de 15 para 7. Exatamente. São Paulo uma diferença abissal. É impossível o São Paulo não se classificar. Agora, essa é uma etapa, a gente tem que ser coerente com o que a gente vem pregando nesse momento do calendário. É para a gente tentar ver o que os times conseguem, o que tem de deficiência, o que se precisa evoluir. É um estágio ainda no ano inicial, embora o São Paulo traga uma base importante do ano passado. Não é dizer que esse time está condenado a não funcionar. Agora é um trabalho que começa a ser pressionado, porque esse é o mundo real. Agora, o que a gente tem que observar é rendimento. Em termos de rendimento, São Paulo ainda parece ter bastante caminho para apresentar atuações à altura da qualidade dos jogadores que ele tem. É isso, acho que mais do que o resultado, que tem deixado o torcedor muito apreensivo, é o rendimento, Alex, porque o São Paulo joga muito pouco para o elenco que tem. Mas eu acho o São Paulo ele sofre com algo que é perigoso e a gente tem falado, que é uma condição, às vezes sempre a gente usa o termo, a palavra intensidade.
Ele tem uma velocidade, às vezes, de jogo e ações em alguns comportamentos que ele é muito mais baixo do que precisaria ser. É praticamente um compromisso que um time, para vencer, ele precisa ter, para vencer campeonato. Ah, mas o jogo, de repente, maior, ele pode trazer isso. Pode acontecer isso no futebol, né? Mas eu não posso correr esse risco. Achar que eu tenho um time realmente bom e em qualquer momento eu vou poder fazer a diferença. Mas daí você faz 2 gols, você toma 2. Você está muito desse risco, ainda mais no nível mais alto, né, Mansour? A gente se preocupa, falando naquilo que eu acho que o torcedor às vezes se preocupa também, que o jogar bem ou jogar mal, você pode ser um time mais consistente do que o São Paulo é. Né? Então essa questão desse interesse pelo jogo, no sentido não de má vontade, não é isso, mas para você vencer coisas grandes, importantes, cara, você vai precisar, eu acho que ter uma consistência maior num jogo que é mais veloz, cara, um comprometimento maior sem a bola, porque senão você vai ficar para trás. Permitiu-se hoje, porque o Velo ele tem poucos pontos, mas é um time ajustado, né? A pontuação dá a entender que ele é pior do que ele realmente é. Lógico que falta, de repente, um pouco na parte da frente, mas é um time que já fez outros bons jogos no campeonato. Fora os 3 gols, ainda teve outras oportunidades. Teve outras, hoje fez um jogo sim melhor do que o São Paulo. A gente viu agora, o segundo e o terceiro gols do Velo, todos eles nascem de uma bola longa que volta rápido, porque o São Paulo não encontra a saída limpa. Esse é o tipo de decisão que às vezes a gente está no campo, às vezes você vive algo dentro do campo que você fala, poxa vida, parece que eu estou fazendo tudo certo. Às vezes a pessoa dentro do campo, ele pensa que está. E isso não é por acaso. Aí você toma o gol, você fala, poxa vida, como que... Mas você já tomou o gol. E em momento importante, decisivo, você vai perder campeonato. Você treinou, você fez pré-temporada, fez um campeonato, depois vai chegar em algum momento, você não corrigiu isso daí. Se você não corrigir no alto nível, é muito pouco provável que o São Paulo conquiste alguma coisa. E a tabela do São Paulo, né? O São Paulo tem mais 3 jogos para fazer, né? Nessa fase do Paulista. O São Paulo joga contra o Palmeiras fora. Depois o São Paulo joga contra a Ponte Preta no Morumbi, né? Um jogo duro, porque a Ponte tem feito um bom campeonato. E briga por classificação. Pontos, tem 18 pontos e está numa disputa duríssima ali com o Palmeiras e com o São Bernardo por classificação no grupo deles. E na última rodada o São Paulo joga contra o São Bernardo, fora de casa, lá em São Bernardo do Campo. Detalhe, o São Paulo vai se classificar, isso é óbvio. Só que tem uma questão, o São Paulo precisa ficar à frente do Novo Horizontino para decidir as quartas de final no Morumbi. Porque caso contrário, né, a classificação a gente vai mostrar agora aqui, inclusive. Vocês vão perceber porque o Novo Horizontino tem um jogo a mais, é verdade. Mas o Novo Horizontino pode ultrapassar o São Paulo e de repente fazer o jogo das quartas de final em casa contra o São Paulo, né, lá em Novo Horizonte. Esse é o grupo A, Corinthians já definido, primeiro colocado. O Mirassol vai se classificar em segundo, já tem 16, o Botafogo é o terceiro, tem 10. Está muito encaminhada a classificação do Mirassol também. O grupo B, olha só. E muito encaminhado um Corinthians e Mirassol para... Isso, Corinthians e Mirassol nas na quartas, próxima fase, na Arena, né? Na Arena, isso. O grupo B é o mais indefinido de todos. O Guarani hoje só empatou em casa num jogo terrível contra o Novo Horizontino. 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa, mas se manteve na liderança com 11 pontos. A Portuguesa tem 10, o Santos 9, o Bragantino 8. Então todo mundo aí pode se classificar ainda nesse grupo B. O grupo C tem o São Paulo líder com 15, o Novo Horizontino tem 12, um jogo a mais, é verdade. Mas dependendo do que acontecer nas últimas rodadas, a tabela do São Paulo é bastante difícil. Né? De repente o Novo Horizontino pode até ultrapassar o São Paulo e fazer ele o confronto em casa das quartas de final, que é uma vantagem. Jogar em Novo Horizonte não é fácil. Né? Então... Agora, com uma vitória, o São Paulo praticamente garante o primeiro lugar. Isso. O Novo Horizontino vai no máximo a 18, o São Paulo com 15, uma vitória vai a 18. Que o São Paulo ele tem tido aquela característica de endurecer pro Palmeiras, né? Tem tido nesse confronto assim, algo para essa próxima rodada importante. É o adversário mais indigesto do Abel, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras, porque ele tem menos bons resultados, porque ele tem resultado bom contra todo mundo praticamente, mas o São Paulo tem sido mais difícil para o Palmeiras derrotar. E para fechar, vamos mostrar o grupo D, ó. Também é um grupo difícil, né? São Bernardo 19, Ponte Preta 18, Palmeiras com a vitória de hoje foi a 16, lembrando que restam 3 rodadas para o fim dessa fase, o Palmeiras vê, né? correndo risco. Esse jogo, São Paulo já tem, é um tipo de decisão importante, né? Que ele vencendo pode atrapalhar muito essa questão do Palmeiras para a própria classificação, né? Olha a loucura que é. Então é um jogo importantíssimo, decisivo, importante mesmo. Importante para os dois, né? Os dois. Vai lembrar que é muito importante. Mas já é um adversário direto, vamos dizer, que você pensar, poxa vida, eu vou jogar contra eles, é melhor. Se eu venço agora, eu dou essa chance, de repente, essa oportunidade, daqui a pouco deles ir para a última rodada podendo ficar fora.